Você já percebeu que a gente não tem nenhum treinador brasileiro trabalhando nas grandes ligas da Europa? Por que será que a Argentina, que é um país muito parecido com o nosso, tem nomes como Pochettino, o Bielsa, o Simeone, trabalhando nos principais times de lá, e aqui no Brasil a gente não tem nenhum? Apesar da gente ter vários jogadores jogando na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na França, a gente não tem nenhum técnico brasileiro nesses países. Mas por que isso acontece? Eu sou o Martim, bem-vindos ao canal Sportologia, e hoje eu vou te explicar alguns dos motivos pelos quais a gente não tem nenhum treinador brasileiro nas principais ligas da Europa. Já vou começar dizendo que seria simplista demais a gente dizer que eles não vão para a Europa simplesmente porque eles são ruins. Não estou dizendo que eles são excelentes ou que eles são horríveis, mas seria uma análise muito rasa se a gente considerasse somente esse aspecto. Então essa parte da competência deles serem bons ou serem ruins, eu vou deixar para o final do vídeo. O primeiro motivo para a gente não ter nenhum treinador lá na Europa é simplesmente por conta da burocracia. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje em dia você não pode só chegar lá na Europa e virar técnico de um time profissional. Alguns anos atrás não tinham muitas restrições, muitas regras, mas de um tempo para cá, se você quiser ser treinador de um time profissional lá na Europa, você precisa ter a licença Pro da UEFA. Essa licença não é nada mais que um certificado da UEFA que você consegue fazendo um curso deles lá na Europa, né? Que te ensina pedagogia, psicologia do esporte, fisiologia, gestão de grupo, enfim, várias habilidades essenciais para você se tornar um treinador. Acontece que no Brasil, os técnicos não têm essa certificação da UEFA, eles têm uma da CBF. E pelo que eu pesquisei, o curso da CBF é bem defasado em relação ao da UEFA, então o certificado da CBF não vale pelo da UEFA, sabe? Não adianta você ter o certificado da CBF, que você não vai poder chegar lá na Europa e virar técnico de um time profissional. Então os treinadores brasileiros, né, que não têm essa certificação da UEFA, só não podem virar técnicos de time profissional lá na Europa. O certificado que a AFA emite, por exemplo, que é a Federação de Futebol lá da Argentina, ele tem equivalência com o certificado da UEFA. Então quem faz o curso da AFA pode sim virar treinador de futebol lá na Europa. Então os argentinos acabam não tendo esse problema que os brasileiros têm. E se a CBF conseguir essa equivalência do curso dela com a UEFA, talvez a gente tenha mais brasileiros indo pra lá, mas por enquanto o cenário é esse. E bom, já que o certificado da CBF não vale pra nada lá na Europa, você pode se perguntar por que os treinadores brasileiros não vão fazer um curso lá da UEFA, ou mesmo um curso da AFA aqui da Argentina aqui do lado. Eu acho que não existe uma resposta exata, mas eu vejo que o tempo e o custo para fazer esses cursos é muito alto. Para você concluir esses cursos leva de 2 a 3 anos, o que é um tempo razoável, e só o curso custa por volta de 80 mil reais com a cotação do dólar, do euro hoje em dia. E além do custo do curso, né, que é de 80 mil reais, você tem que bancar a sua estadia em outro país, que durante 2 ou 3 anos, que não é nada barato. Então eu acho que os treinadores brasileiros preferem pegar esses 2, 3 anos que eles gastariam fazendo um curso para já ir trabalhando aqui no Brasil, construindo uma reputação no mercado brasileiro e ficar de boa aqui. O segundo motivo para a gente não ter nenhum técnico brasileiro lá na Europa é o salário. Eu sei que pode parecer meio estranho eu falar isso, mas muitas vezes os salários de um técnico de um time do Brasileirão é equivalente ou até maior de muitos times da Premier League. Só para vocês terem uma noção, o Renato Gaúcho do Grêmio recebe 900 mil reais por mês. O Rogério Ceni do Flamengo hoje em dia recebe 700 mil reais por mês. Se a gente pegar os técnicos do Aston Villa, do Burnley, que são times da Premier League, esses técnicos recebem mais ou menos 80 mil libras por mês. Se a gente traduzir para a cotação atual, dá menos de 600 mil reais por mês. Então a gente vê que os técnicos do Flamengo, do Grêmio, recebem mais do que os técnicos do Aston Villa e do Burnley, times da Premier League, a liga mais rica do mundo. Então, financeiramente falando, é muito melhor para um técnico brasileiro ficar num time que tem chance de disputar título aqui no Brasil, como o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, o São Paulo, do que para um time de meio de tabela lá da Inglaterra. E além de receber menos, os treinadores brasileiros ainda teriam que se adaptar à cultura de um novo país, ou no caso da Inglaterra, por exemplo, é um país muito frio, tem gente que não gosta, eu mesmo não gosto, por exemplo. Então muitas vezes os treinadores brasileiros preferem ficar aqui no Brasil mesmo. E lógico que os treinadores dos grandes times lá da Europa, como do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester United, do Liverpool, recebem mais do que qualquer treinador aqui no Brasil. Mas eu fiz essa comparação de times que estão disputando o título no Brasil com times de meio de tabela na Inglaterra, porque eu acredito que nenhum treinador brasileiro iria direto para um desses times top da Europa, sabe? Então só para vocês verem que um treinador de um time que disputa título aqui no Brasil recebe, em média, mais do que um treinador do meio de tabela ali da Premier League. E comparando com os argentinos de novo, o salário dos treinadores lá na Argentina é bem mais baixo do que no Brasil e bem mais baixo do que lá na Europa. Então os treinadores argentinos têm esse incentivo de ir para a Europa para conseguirem ganhar mais dinheiro. E o terceiro motivo dos brasileiros não irem lá para a Europa é o idioma.
pode parecer meio bobo, mas a verdade é que o idioma faz muita diferença. A maioria dos treinadores aqui no Brasil não falam inglês ou espanhol fluentemente. Isso dificulta muito o trabalho do treinador. E uma coisa é você saber o básico ali de uma língua, sabe? Você falar um portunhol, arranhar o inglês. Mas para você ser um treinador de futebol, você precisa passar suas ideias de forma clara e rápida. Então, se você não domina a língua que você vai falar, que você vai trabalhar como treinador, fica muito difícil para você conseguir passar essas informações para os seus jogadores e, consequentemente, fica muito mais difícil de você ter bons resultados. E como a maioria dos brasileiros não fala outra língua além do português, a língua realmente é uma barreira para eles irem para a Europa. E no caso dos argentinos, eles já falam espanhol, né? Eles nascem falando espanhol. Então, o maior mercado de treinadores argentinos lá na Europa é a Espanha. Lá a gente tem, por exemplo, o Simeone no Atlético de Madrid, o Sampaoli já foi pro Sevilha, e mais recentemente a gente teve o Kudê saindo do Internacional aqui no Brasil e indo pro Celta de Vigo. E o quarto motivo da gente não ter brasileiro lá na Europa já é um pouquinho mais polêmico, já é um pouquinho mais difícil de a gente julgar, mas é a competência técnica dos nossos treinadores. Na minha opinião, o Brasil tem sim muito técnico ruim e desatualizado que não tem condição nenhuma de ir para a Europa. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem treinadores que eu acho que conseguiriam fazer um bom trabalho lá. A gente com certeza não tem nenhum treinador brasileiro no nível do Mourinho, do Klopp, do Hans Flick, do Guardiola, mas a gente tem sim bons treinadores que eu acredito que poderiam fazer um bom trabalho em times menores lá da Europa, sabe? Um time de meio de tabela ali da Espanha, da França, da Itália. Mas de qualquer forma, é fato de que o nível dos brasileiros poderia sim ser maior, poderia sim ser melhor. E se a gente comparar, por exemplo, com a Argentina, na média, os técnicos brasileiros são piores do que os argentinos. E eu acho que essa discrepância no nível técnico entre treinadores brasileiros e argentinos, por exemplo, passa muito pelo trabalho de formação dos treinadores. A Federação da Argentina, por exemplo, já oferece um curso super reconhecido, super tradicional, há mais de 30 anos, e que ele é tão bom que ele é equivalente até mesmo ao curso da UEFA. O curso da CBF aqui no Brasil tem menos de 10 anos e tem uma qualidade bastante questionável. Então as federações têm um papel importante em formar bons treinadores nos seus países. E bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Acho que deu para dar um panorama legal de alguns motivos de por que os técnicos brasileiros não vão para a Europa. Se você gostou do vídeo, deixa o like, clica no gostei aí, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e compartilha com algum amigo seu no WhatsApp, que isso ajuda bastante também o canal. Beleza? Valeu!